a fala da professora Mônica. Bom, então, quero apresentar a professora Mônica. A professora Mônica é da Universidade Federal do Paraná, ela é formada em nutrição, é professora do programa de pós-graduação em nutrição, na área de ciências e alimentos, educação e educação UFSC. A professora Mônica também é nossa estudiosa, colaboradora, grande amiga, colaboradora, e temos bons embates em relação à presença do Paulo Freire na educação em diversos campos. Veja que a Mônica está... A presença do Paulo Freire na nutrição, como é que o Paulo Freire nos ajuda. E essa conversa de hoje deriva do nosso grupo de pesquisa, que também discute Paulo Freire. A cada 3 semanas nós temos uma reunião e vimos que a temática no contexto sociopolítico econômico que vivemos, de forma contrária do que anunciam muitos opositores ao pensamento freiriano. O Paulo Freire nunca esteve sistematicamente presente na nossa educação, na educação escolar, sobretudo. Então, precisamos colocar em evidência com o propósito de pensarmos melhor as questões e em diferentes âmbitos, e também confrontarmos algumas ideias um pouco complexas de serem entendidas no mundo contemporâneo, né, mesmo polarizado, em que as pessoas se enfrentam e resulta sinapse dessa discussão. Então, dito isso, então, eu deixo a Mônica que fale um pouco mais sobre ela mesma e conta um pouco da sua história. Volto a dizer, eu vou repetir no chat o link, várias vezes, o link para vocês cadastrarem as informações, né, para certificação, depois será emitido o certificado, será enviado por e-mail, e as perguntas que forem surgindo também peço que vocês apresentem no chat. Então, agradeço a todos, especialmente a Mônica, por se disporem conosco sobre as questões do Paulo Freire, e desejo que tenhamos outros eventos com essas temáticas, com essa temática sobretudo, e que todos aproveitemos em grande medida a fala da nossa amiga Mônica. Mônica, obrigado, está com a palavra. Boa tarde a todos e todas. Para mim é uma honra estar participando desse momento. Agradeço a você, Marcelo, querido amigo, que a vida me deu, né? Professor também, grande estudioso de Freire. Então, como você colocou, né, um pouco sobre a apresentação, sobre quem eu sou, né, de onde eu falo, eu tenho estudado Freire também há algum tempo, e como eu vou trazer na minha fala, vai ficar bem claro que, por mais que eu já esteja há alguns anos, né, fazendo a leitura, sempre que eu me debruço, né, nas obras de Freire, há novas percepções que antes não me eram tão claras. Então, assim, o que eu tenho hoje para trabalhar é um pouco em cima do que o Marcelo solicitou, vou até compartilhar aqui a tela, e aí eu penso em deixar o vídeo desligado, porque eu estou sentindo algumas instabilidades, eu não sei se é o meu caso, porque eu não tenho o adaptador para colocar o cabo direto aqui no computador, ou se é por conta da chuva, né, que está aqui nos abençoando
em Curitiba. Então, acredito que eu vou deixar desligado. Se vocês acharem que fica ruim, aí eu volto a ligar, tudo bem? Aparece aí para vocês? Sim, aparece. Então deu certo. Bom, então, antes de começar a minha fala, né, que eu entendo mais como uma possibilidade de iniciar um diálogo, né, sobre a extensão, do que propriamente uma palestra. Eu não gosto muito do termo palestra. E aí eu penso que seja importante trazer, né, o lugar de onde eu falo. Então, como o Marcelo já, na apresentação dele, colocou, eu sou docente já há 20 anos, né, sendo que 15 destes anos na Universidade Federal do Paraná, mais especificamente no Departamento de Nutrição. Um pouco antes de iniciar essa minha trajetória na docência, eu também, né, em 98, já comecei a participar de alguns projetos de extensão, não como coordenadora dessas ações, mas como colaboradora. E aí, né, quando eu falo na questão, né, desse tempo, traz até uma certa ansiedade, né, no sentido do quanto eu já caminhei para estar no aqui e agora. E nesse tempo em que eu atuei na extensão, eu fiz vários questionamentos, né, tentando compreender o sentido das minhas práticas, e estes questionamentos estavam, e acredito que ainda estão, muito alinhados com os questionamentos que eu fazia, e que eu ainda faço, acerca do estar docente, do modelo de educação que ampara a minha prática, e do quanto que, enquanto estudante de graduação, me via distante deste que fazer, por não encontrar sentido no ver formativo que balizava a prática dos e das docentes com as quais eu dividia o meu estar no mundo. Aqui eu trago um pouco de provocação flequiana direcionada ao Marcelo. E como penso também que o ensino e a pesquisa estão imbricados na extensão universitária, não por estar na Constituição brasileira, e por isso mesmo, né, a gente verifica que está posto em algumas políticas relacionadas à extensão, que regem o que fazer da extensão, mas principalmente por entender que ao possibilitar a construção do conhecimento sobre a realidade, essa não se faz sem que ocorra um processo educativo e de investigação. Então, nesse sentido, o meu olhar para o que fazer da extensão é também um olhar para o que fazer da educação. E aí, voltando, né, ao motivo desse encontro, o Marcelo pediu que eu viesse aqui, né, nesse espaço que para mim é muito novo, conversar um pouco, ou da maneira que se for, né, for possível, sobre comunicação e extensão, um estudo freiriano sobre postura acadêmica. E aí é um jogo de palavras entre o título dessa minha fala e o próprio título da obra de Paulo Freire, que é extensão ou comunicação. Eu diria que essa brincadeira de jogos de palavra, que não é nem um pouco, né, sem propósito, ela tem um sentido de possibilitar que a gente faça reflexões sobre o processo histórico, social e cultural acerca do que a gente define como extensão. E além também da gente compreender que há pelo menos 50 anos, né, que a obra Extensão ou Comunicação, ela data de 1969, que ela nos possibilitou refletir sobre o que ampara, né, a comunicação nestes espaços, né, e não a extensão no sentido freiriano. Principalmente quando a gente pensa na extensão como ações salvadoras, né, que ao estenderem as mãos aos excluídos, os mantêm imersos nas situações limites, impossibilitando-os de compreenderem e de transformarem suas realidades. Nessa capa dessa edição, tem uma frase que diz ali, né, conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos.
e é como sujeito, e somente enquanto sujeito, que o homem pode realmente conhecer. Então, acho que olhar para a extensão nesse sentido de possibilitar a assunção das pessoas, né, que ali estão como sujeitos, como protagonistas, como criadores da sua própria história, ela é, de fato, bastante importante. E aí, diante disso, eu gostaria também de esclarecer que eu não farei uma análise da extensão rural conforme propôs Paulo Freire em sua obra. A minha proposta aqui é que a gente readmire a extensão universitária, né? Aqui eu atuo, né, para quem já fez as contas, há 22 anos. Outra questão que eu quero deixar clara é que neste tempo que eu atuei na extensão universitária, né, o meu lugar de fala sempre foi como nutricionista. Então, ele está contaminado, não é um termo muito bom para o momento atual, né, mas pela área da saúde, pela ciência dos alimentos e, mais recentemente, pela educação científica e tecnológica, como o Marcelo disse em sua fala, quando me apresentou. E não é porque nesse último, né, caminho que eu fiz na educação científica e tecnológica, que pelo fato de ter tecnologia no nome, eu tenha domínio dessas ferramentas que aqui estamos usando. Muito pelo contrário, quero inclusive expor algumas das minhas vulnerabilidades em relação a esse instante. A que se refere, né, ao uso dessas tecnologias, dessas ferramentas, pois não tenho habilidades para isso, sendo um constante aprender sobre. Acredito que muitas pessoas estão aprendendo sobre junto, né, ou no mesmo momento que eu. A de fazer uma fala virtual sem a presença física de vocês, né, eu sou uma pessoa de contatos que gosta do processo de escuta muito mais do que do processo de fala, e nesse caso aqui expositiva, por isso que depois abriremos para o diálogo, vou ficar um pouco mais confortável em relação a isso, e da necessidade que tenho de ter tempo para digerir questões, né, perguntas, em especial as escritas, que não têm o colorido da fala das pessoas que as formulam, o que me deixa quase que sozinha na interpretação e entendimento das mesmas. Então, durante esse momento, né, eu vou pedir a ajuda de todos e todas para que a gente possa olhar junto essas perguntas, esses questionamentos, que eu acredito serem muito mais importantes do que obter respostas sobre essas questões. Então, de antemão, né, me desculpo por este ser vulnerável que se apresenta a vocês. E para ampliar a minha vulnerabilidade, né, ao fazer a análise da postura acadêmica, que foi um dos pedidos que o Marcelo me fez, frente às ações de extensão universitária, então eu me coloquei na posição de objeto do conhecimento, no sentido nada freiriano, para que por meio da minha praxis, aí sim, né, no sentido freiriano, identificar em que momentos da minha atuação na extensão eu fui antidialógica, sem que eu tivesse tal percepção, né, eu fui antidialógica pensando ser dialógica, e aí é um grande risco, né, para que a gente perpetue a opressão, para que a gente mantenha a situação limite, e eu estou sendo, né, e estou reflexionando sobre a minha prática, de modo que a dialogicidade, ela seja sempre o caminho da transformação. Posto isso, como que eu estruturei a minha fala, né, de modo a contribuir para iniciar um debate sobre extensão universitária? Ressaltando que eu não vou fazer uma fala linear, né, ancorada num tempo cronológico, e nem uma construção sequencial do conhecimento. Então, e lembrando que eu já estou fazendo algumas provocações à luz de Paulo Freire ao longo dessas questões que eu estou trazendo. Então, nessa minha fala, eu destacarei elementos da minha prática na extensão universitária, identificando a presença da antidialogicidade e da dialogicidade, trazendo para cada uma dessas categorias, se é que eu posso dizer que são categorias, vinculações com a epistemologia freiriana, arriscando aqui cometer os equívocos, né, uma vez que a leitura que eu faço das contribuições de Freire, ela ocorre a partir da minha leitura de mundo.
Ainda trarei elementos que, para mim, auxiliam a pensar em um que fazer crítico e transformador na extensão universitária. E, enfatizando o título dessa fala, trarei elementos que possam nos ajudar a compreender um pouco mais os termos comunicação, extensão e postura a partir de Freire. Muita ousadia da minha parte, mas sigamos. Qualquer coisa, durante o debate, vocês vão sinalizando para mim essas questões. Outro problema desse modelo de encontro, né? A gente não escuta e não vê como que vocês estão reagindo a cada uma das questões aqui colocadas. E aí também uma outra coisa que é importante trazer é que ao falar sobre extensão universitária, eu estou falando da extensão universitária, né, cujo conceito e o que fazer estão ancorados na Política Nacional de Extensão Universitária, publicada em 2012, cujo conceito diz: a extensão universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre universidade e outros setores da sociedade. Essa política, ela foi construída por atores sociais envolvidos no que fazer da extensão universitária, em especial por aqueles sujeitos que estavam no papel de representação de outros sujeitos, principalmente por conta do Fórum de Pró-Reitores de Instituições de Ensino Superior, e que foi pautado em parte nos escritos de Paulo Freire, com destaque à obra Extensão ou Comunicação, que é um dos objetos aqui desta fala. Contudo, havia e ainda há um distanciamento entre a política e o pensamento freiriano, o que para mim ficou mais evidente com a publicação da Resolução 7 de 2018 do MEC, que vai tratar da acreditação da extensão universitária. Então, nessa resolução, além do fato de estar integrada a matriz curricular e a pesquisa institucionalizada, há um acréscimo acerca do como essa interação transformadora ocorre, que eu fiz o destaque em amarelo ali no final do artigo 3º, que vai dizer que é por meio da produção e da aplicação do conhecimento em articulação permanente com o ensino e a pesquisa. Então, tanto a política como a resolução, por mais que sinalizem a importância da interação dialógica no que fazia da extensão, elas ignoraram o conhecimento dos demais sujeitos, denominados, abre aspas, extensionistas, no processo de construção dos seus textos, né, e os quais foram entregues, né, de forma vertical, dando-nos algumas pistas sobre os modos de se fazer extensão, à luz do que se entendia por extensão, né, até este momento. E aí, no meu ver, estes textos, eles chegaram até nós carregados de um fazer normalizado, homogeneizado, né, além de produtivista, né, muito coerente com o modelo hegemônico que mantém o status quo. Quando eu atuo na extensão universitária, eu a vejo, como eu disse, como um processo de educação, de educar e educar-se, de escuta, de diálogo, sem os quais não é possível conhecer, inteligir e comunicar o mundo. E se fizéssemos uma análise da política e da própria resolução à luz de Paulo Freire, encontraríamos muita proximidade com extensão, aí aqui no caso, né, trazendo a compreensão freiriana por termo extensão, e pouca proximidade com comunicação nesses textos. No entanto, né, a gente não pode, de forma alguma, dizer que essa construção ela não foi importante, não traz alguns avanços, nem que seja para que a gente, impulsionado pelas suas leituras e por uma justa raiva, comece a olhar e a buscar práticas, né, um fazer, né, um que fazer na extensão mais coerente com os processos de humanização, nos mantendo atentos e atentas às armadilhas mascaradas nas boas intenções, conscientes ou não conscientes. E aí,
conscientes, né, no sentido de terem sido desveladas, no sentido da tomada de consciência, de admirar criticamente a situação, desprendendo-se cada vez mais da forma ingênua, alienada de admirar. E aí é importante também a gente ter cuidado com o termo alienação, que não tem nenhuma relação com a minha percepção ser a correta e a do outro incorreta, pelo simples fato de pensarmos diferente ou de termos posições sociais diversas, né? Entendendo principalmente, né, que o meu pensar é sempre o que se aproxima da verdade. Acho que para esse tipo de postura a gente pode dar o nome de arrogância ou até mesmo de ignorância, principalmente porque traz claramente situações antidialógicas. A alienação, né, trazida aqui, é no sentido de reconhecendo minha ignorância acerca da realidade do outro, aproximo-me do seu dizer para melhor compreender, e assim vou retirando os véus que nublam a visão. E por meio do entendimento cada vez mais crítico da realidade, eu vou com outros sujeitos, participando do processo de desvelamento das situações limites que desumanizam, e que mantém as contradições, as desigualdades sociais, as injustiças. E como bem nos provocou Paulo Freire na obra Pedagogia do Oprimido, como posso dialogar se alieno à ignorância, isto é, se a vejo sempre no outro e nunca em mim? Então, até aqui, muitas possibilidades, né, de teses, dissertações, ou seja, não é tarefa simples compreender o que Freire nos apresenta. Eu, como disse antes, né, eu estudo Freire há 10 anos, e sempre que leio alguma das obras, né, novamente, alguns dos textos novamente, eu penso, nossa, então era isso que ele queria dizer. Opa! Quem pensou mesmo agora comigo, cuidado. Somente Freire poderia nos dizer o que ele quis trazer. E bem provavelmente, se a gente conseguisse ter uma conversa com ele, ele acrescentaria várias novas compreensões sobre o dito e o escrito. No meu caso, as novas percepções que vou tendo, né, ao ler essas obras, ao ler esses textos, é por conta da readmiração que eu faço. E essa readmiração, ela não acontece sozinha, né? Ela acontece normalmente com outros sujeitos, porque é a partir da admiração desses outros sujeitos que eu tenho a possibilidade de reolhar para essa obra, para o objeto. Então, a intersubjetividade, a comunicação, ela se faz fundamental para esse processo de compreensão da realidade, né, de compreensão do meu papel no mundo e com o mundo. E tem uma relação com o meu movimento também de aproximação com outros sujeitos para compreender mais e melhor. Então, não é um pensar sozinha, né? É um pensamos. E aí, de modo a tentar trazer mais o tema, né, que foi proposto, eu vou tentar resumir estes meus anos de atuação na extensão em 2 momentos. Não estou querendo dizer aqui que eu vou fazer um corte temporal, né? Por exemplo, a partir daqui eu deixei de ser extensionista no termo freiriano, né? Mesmo porque constantemente eu avalio a minha prática, né, tentando me entender como sujeito da praxis, para que por meio dela eu vá transformando essa minha atuação de modo que seja cada vez mais coerente com o meu pensar e com o meu dizer. Então, a proposta aqui é que eu vou dividir no momento 1, práticas alinhadas com a antidialogicidade, e no momento 2, práticas mais alinhadas com a dialogicidade. É importante também contextualizar sobre quando eu passei a admirar a extensão por meio de outras lentes.
E o que me fez readmirar a extensão? Eu lembro que a primeira vez que eu li Extensão ou Comunicação, eu chorei copiosamente em cima do livro. Não sei se de vergonha, de raiva, ou de ter encontrado algo que fez muito sentido para mim. Na verdade, eu penso que eu chorei por todos estes motivos. Mais uma exposição vulnerável aqui sobre mim. Mas o que eu quero destacar disso, o que é importante trazer dessa minha situação de vulnerabilidade, o fez muito sentido para mim. E a explicação para isso é que conhecer exige presença curiosa do sujeito que comunica o mundo e não do objeto que recebe comunicados. E o receber comunicados, o dar comunicados, é uma tarefa muito comum nas ações de extensão que eu conheço, ou que eu emito parecer, ou que parecer tanto de projetos quanto de artigos relacionados à extensão. Então, desse sujeito que não é sujeito, que recebe comunicados, sendo preenchido de saberes sem sentido, que não estão atrelados à realidade, nem fazem parte da forma como o sujeito percebe o mundo. E no momento que eu li Extensão ou Comunicação, eu percebi a minha posição como objeto, e o quanto que a minha atuação também coisificava os demais. E aí, quando eu falei da raiva, uma das questões, que me fez chorar lendo a obra, então essa justa raiva, ela se fez presente, Imagina você se perceber objeto passível de manipulação, de dominação de outro sujeito sobre você. Então, essa justa raiva, na verdade, ela me impulsionou, a assumir a minha posição como sujeito, colaborando para a assunção dos demais, de modo a que fosse possível denunciar as situações presentes na realidade, essas situações que desumanizam e nos desumanizam. Então, é importante ter bem claro, que quando a gente está num papel de opressão, nós somos oprimidos tal qual, principalmente quando a gente está fazendo a reprodução de um modelo. Então, existe uma opressão por trás dessa reprodução. E para apresentar melhor estes momentos, eu elaborei 2 quadros, não são quadros que têm uma característica muito acadêmica, mas era uma intenção de trazer um pouco sobre o que está mais próximo, de uma ação extensionista antidialógica e o que está mais próximo de uma ação extensionista dialógica. E vou confessar que, por muito tempo, desses 22 anos de atuação na extensão, eu atuei mais próximo da antidialogicidade. E sim, por desconhecer uma outra forma de fazer extensão. Como eu vou apresentar 2 quadros, que são 2 quadros grandes, eu vou só mudar aqui o arquivo. Para ficar melhor para visualizar. Então, como é que eu estruturei esse quadro? Eu peguei a estrutura comum de projetos de extensão, quem já fez projetos de extensão vai perceber certa familiaridade em relação ao que é solicitado na construção de projetos, e eu fui colocando como que a nossa prática, ela acontece na hora que a gente vai estruturando cada um desses elementos do projeto. E aí eu fui revisitando as minhas práticas anteriores, antes de conhecer mais profundamente a proposta de Freire em relação ao processo de dialogicidade. Então, fui tentando relembrar algumas questões. É claro que eu não coloquei todas as possibilidades. Então, uma das coisas que a gente se depara é em relação ao problema. Então, o problema ou os problemas que vão ser trabalhados, e aí, no caso da antidialogicidade,
eu colocaria muitas aspas no trabalhado, ele é definido por mim, docente responsável pelo projeto de extensão, a partir da minha percepção sobre a realidade, né, sobre o local onde ocorrerá a minha prática, e com base geralmente em dados publicizados sobre a realidade, ou sobre outra realidade, muito comum, né, isso acontecer. A gente lê alguns artigos e reproduz o que fazer de um outro espaço naquele espaço que a gente definiu que seria o local onde atuaremos com a extensão universitária. Então, a gente aplica, né, nessa realidade que, no meu entendimento, ela se assemelha àquela com a qual eu acessei em relação ao que fazer. E aí eu vou, né, nesse local para prestar a minha assistência, para ofertar a minha assessoria. A justificativa que eu dou para que isso aconteça é uma necessidade de solucionar a situação identificada como problema a partir dos conhecimentos científicos sistematizados, bem como do papel social que é atribuído à extensão universitária. Então, muitas vezes, né, o papel social da pesquisa e do ensino são desconsiderados. É como se apenas a extensão tivesse esse papel dentro da universidade. O público-alvo que vai ser definido, ele é definido a partir dos dados publicizados e dos conhecimentos científicos sobre o problema que eu quero intervir. Então, eu defino o público que geralmente é afetado por essa situação. Por exemplo, é crescente o número da obesidade no Brasil, então meu público-alvo serão as pessoas que têm sobrepeso e obesidade, numa tentativa de sanar este problema, de fazê-las perder peso. Os temas que são selecionados, eles geralmente interessam à formação discente, no sentido de preparar para uma atuação profissional futura, de modo que construam um arcabouço teórico e prático aplicável a situações semelhantes às que vivenciaram durante o projeto de extensão. Então, são temas a priori. O local, ele é escolhido por mim, normalmente, né, conforme as possibilidades de eu me fazer presente, de tempo para sair do meu local de trabalho até a comunidade, né, de possibilidade de recursos. Então, eu defino o que é mais confortável para mim. Os objetivos, né, também estipulados a priori, e como metas a serem alcançadas ao final da ação extensionista. Então, defino antes o que vai ser feito, e aí eu avalio a partir da mensuração, né, se foram ou não cumpridos ao longo do processo de extensão. A metodologia, normalmente, ela é amparada por evidências científicas que validem a minha prática, seja para levantamento ou análise de dados advindos do local de atuação, e após a análise, né, desse local, vai me servir para fazer os comunicados sobre o conhecimento científico sistematizado, que vai dar conta de solucionar o problema em questão. Os recursos humanos, ou seja, a equipe que vai montar esse projeto de extensão, preferencialmente, deverá ter conhecimentos prévios que possibilitem compreender o problema a ser enfrentado, bem como os temas que serão aplicados para solucionar o problema. E como produtos, para o público-alvo, é a produção de um material que deverá traduzir o conhecimento científico, de modo que seja simples e possa ser compreendido, e para a comunidade científica, a atividade tem que ser descrita de modo que possa ser reproduzida em outros contextos, trazendo resultados semelhantes. O referencial utilizado para estruturar o projeto de extensão é o conhecimento científico reconhecido e validado por pares. Alguma semelhança com os projetos de extensão que vocês conhecem? Acredito que sim. Opa, não quer mudar aqui a página, deixa eu ver aqui se eu consigo
momento 2, né, numa prática mais alinhada à dialogicidade, o que eu fiz? Eu mantive a mesma estrutura de projeto de extensão, por quê? Por mais que essa estrutura ela não seja nada coerente com o que fazer de uma extensão dialógica, lembrando aqui que eu estou falando da extensão, né, não nos termos freirianos do estender, né, mas do pilar extensão universitária. Então, essa estrutura de projeto a ser construído, ela não é coerente com uma atividade, uma ação dialógica. Mas como geralmente quem está em instituições se vê amarrado por essa estrutura, como é que a gente pode pensar juntos e juntas essa estruturação? Então, aqui no caso, né, a gente vai ter a mesma estrutura, o problema, ou os problemas a serem trabalhados, eles são definidos pelos sujeitos envolvidos na realidade, tanto por sujeitos da comunidade acadêmica, quanto, e em especial, por aqueles sujeitos que vivenciam a realidade, né, que estão nela e com ela. O problema que eu, como docente, detecto é apenas um dentre os problemas que podem ser identificados. E não necessariamente o problema que eu detectei como docente é o que necessita ser problematizado. Então, isso é o interessante da extensão. Ele traz para a gente uma postura de humildade, né, e não mais de arrogância. O meu ver que vai ser aquele considerado no projeto de extensão, porque eu, como, né, uma pessoa que tenho uma graduação e conheço melhor os problemas relacionados à nutrição, sou aquela que tenho que dizer o que vai ser feito. Eu lembro que uma vez eu fui convidada a participar de um projeto, aí no caso a comunidade que veio até a universidade, e ela já veio com várias ressalvas no sentido do medo de que a gente fizesse as mesmas ações que os demais colegas já tinham feito. Ir até o local, coletar dados, utilizar esses dados para fazer as suas publicações e não ter nenhum tipo de retorno para aquela comunidade, no sentido de transformação daquela realidade. Então, essas pessoas vieram com muitos medos, né, do que seria o processo. E aí, uma das questões que era para ser trabalhada era em relação às boas práticas em padarias comunitárias e também sobre segurança alimentar e nutricional. O que é segurança alimentar e nutricional? Eu lembro que foi nessa prática que eu me senti muito incomodada quando uma pessoa falou para mim assim, nossa, você é muito freiriana nas tuas ações. E assim, até então eu tinha lido Freire a partir de outros autores. Um grande problema quando se quer compreender Freire, e que é muito comum. Né, principalmente porque eu venho de uma área, que é a área da saúde, que não tem, né, por hábito fazer a leitura das obras de Freire a partir das próprias obras. Eu tive a oportunidade depois de fazer isso durante o doutorado. Né, mas nesse momento eu fiquei muito constrangida, porque eu achava que eu estava, naquele momento, fazendo uma ação que era uma roda de conversa, que a gente levantava as percepções de cada sujeito ali presente sobre os temas das boas práticas, sobre segurança alimentar e nutricional, e no final das contas, o que eu fazia, e fazia muito bem, era esquematizar todas aquelas falas e levar para a construção do conceito que eu já sabia a priori qual seria. E aquilo me incomodava, e aí foi por isso que eu fui buscar, né, o doutorado em Educação Científica e Tecnológica na intenção de beber de outras fontes, de ter uma compreensão muito mais coerente com uma prática que fosse realmente dialógica, porque existem muitas rodas de conversa, muitos círculos de cultura que são completamente antidialógicos. É que existe um falso mapeamento das percepções dos sujeitos que ali estão. Escuta-se, mas não considera. E aí eu fiquei pensando em relação a essas questões que eu
a gente estava tentando construir, uma das coisas que a gente estava fazendo era construir o conceito de segurança alimentar e nutricional, e em nenhum momento a gente investigava a situação de insegurança alimentar e nutricional que aquelas famílias e aquelas pessoas vivenciavam. Ou seja, era ali que estava a riqueza da atuação, e não teorizar o que seria segurança alimentar ou boas práticas conforme as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por exemplo. Mesmo porque essas normas deveriam ser questionadas, como foram mais para frente. Em 2013, a gente teve alguns avanços em relação a essas questões. Mas voltando, né, nesse processo, a justificativa nesse modelo é dessa desumanização, né, da manutenção de situações limites que impedem que os sujeitos pensem, comuniquem, atuem com outros sobre a realidade para transformar. Então, aqui no caso, quando eu falo dessa experiência, eu teria que investigar como que essas pessoas percebem a situação de insegurança alimentar e nutricional, por exemplo, como que elas percebem o que é boas práticas, né, o que são boas práticas de manipulação de alimentos para tornar um alimento seguro do ponto de vista higiênico-sanitário. Então, eram outras questões que a gente deveria ter, nesse momento, investigado, por exemplo. E aí, o público-alvo, né, primeiro que os sujeitos não são vistos como público-alvo, ou seja, né, eu focalizo para educar esses sujeitos, né, ou para instrumentalizar esses sujeitos, para que eles possam atuar dentro do mercado de trabalho que exige determinadas questões. Então, a gente já começa a pensar de uma outra forma. Então, não existe um público-alvo. Existem sujeitos que são coparticipantes do processo. E, como sujeitos, eles educam e educam-se. E os temas selecionados, eles resultam do processo de investigação, da codificação e decodificação acerca das percepções sobre a realidade. E tem relação com as contradições, desigualdades sociais, com as injustiças. E não é um tema apenas, né? Vários temas podem surgir na medida em que as problematizações vão acontecendo. O local, ele pode até ser definido pela academia, mas o mais interessante é o movimento contrário, de ocupação dos espaços acadêmicos pelas comunidades. Elas apresentarem quais são as suas demandas, quais são as necessidades e como que a gente pode, com essas pessoas, olhar para a realidade no sentido de contribuir para o processo de desvelamento e transformação. Em relação aos objetivos, eles são estipulados a partir da investigação da realidade, das situações limites que necessitam ser superadas e que foram selecionadas pelo grupo de pessoas que estão envolvidas. A metodologia, ela pode até ser amparada pelo conhecimento científico sistematizado, no entanto, ela não é a única maneira possível. Recursos humanos, a equipe é formada por sujeitos cognoscentes, que, mediatizados pela realidade com outros sujeitos, compreendem a realidade com a qual e na qual estão imersos. Não são considerados recursos objetificados. E tampouco preciso estipular quais são os saberes a priori que esses sujeitos têm que ter, para dar conta de temas específicos, mesmo porque eu não tenho esses temas a priori, então eu não posso identificar qual que é o arcabouço teórico que esses estudantes, por exemplo, têm que ter para dar conta das situações que vão ser vivenciadas. No caso dos produtos, então a intenção não é de elaborar produtos, mas de provocar a tomada de consciência, colaborar na assunção das pessoas como sujeitos da praxis, problematizar para uma readmiração da realidade com vistas a superar as situações limites, transformar a realidade e a visão que se tem dela. E o referencial teórico, além dos referenciais, né, do conhecimento científico, existe uma diversidade cultural
possível. Eu não sei se consegui trazer com clareza, né, as diferenças entre a prática antidialógica e a dialógica, mas, assim, para apresentar alguns elementos a mais, eu trago um quadro que traz, né, assim, quadro resumo, sem os devidos aprofundamentos, com características, né, que vão ancorar o que é antidialogicidade, o que é dialogicidade, e também aqui a gente vai ter um pouco do que é a educação tradicional e o que é a educação problematizadora vinculada a essas questões. Então, a gente tem aqui, né, de uma maneira bem resumida, na antidialogicidade, a realidade ela é ignorada, ou ela não é considerada na sua totalidade, parte sempre da visão pessoal, no caso do docente, da docente que está elaborando a proposta de extensão. Existe um grande risco, né, de se fazer invasão cultural, principalmente quando a gente faz seleção de conteúdos da transferência. Então, num sentido de padronizar, de normalizar aquela situação, onde os saberes dos sujeitos, eles são desconsiderados. Há uma certa arrogância, superioridade, e aqui ela não necessariamente ela é intencional, né? Mas é no sentido de quando eu faço a educação para ou sobre o outro sujeito, né? Quando eu torno essa pessoa objeto do meu processo de educação. E ainda impeço que essa pessoa, ela saia de um processo de opressão e alienação. Então, é uma extensão também que promove assistência, e aí quando a gente fala de assistência, a manutenção das situações limites, elas acabam ocorrendo. É uma extensão que, como pensa temas, objetivos a priori, entende também que o conhecimento é finito, ou seja, está pronto para ser prescrito e entregue para essa comunidade, o que acaba provocando, né, a desumanização, ou seja, a coisificação desses sujeitos. Quando a gente olha para a questão da dialogicidade, a gente vai ter o entendimento de que a realidade é desvelada e é parte da visão dos sujeitos em situação. Então, não é mais a minha visão sobre a realidade, mas é a visão dos sujeitos sobre a realidade. Ela é intersubjetiva, né, ela necessita da comunicação para que a gente busque conteúdos do diálogo. Exige-se humildade, não é uma educação de A para B ou sobre B, é uma educação de A com B. Provoca tomada de consciência, e aí o desvelar algumas situações limite, problematizar, leva, né, à libertação. É uma extensão que é problematizadora, no sentido de superar as situações limites. Não se pensa na normalização, mas na comunicação do mundo, onde todos dizem a palavra e existe, né, uma diversidade cultural e um respeito à cultura do outro. Tanto o conhecimento quanto o ser humano são inconclusos, então existe uma busca do saber e do ser mais, e a proposta é pela assunção das pessoas como sujeitos do processo. E, para provocar, não finalizar, né, por que não sugerimos a mudança nominal de extensão universitária para a comunicação universitária? Eu lembro que eu fiz essa reflexão em 2012, mas eu tenho visto essa reflexão aparecer, inclusive no grupo de estudos que a gente faz de Freire, ela também apareceu, então acho importante a gente trazer um pouco isso. No meu entendimento, penso que de nada adiantaria, né, mudar o nome, se não mudarmos nossa postura para com os demais sujeitos envolvidos no processo,
Ou seja, de nada adiantou mudar o termo matéria para disciplina para unidade curricular, ou metodologias tradicionais, metodologias ativas, se a gente não olha de uma forma diferenciada para os sujeitos que estão envolvidos no processo. Questões ontológicas que devem ser consideradas. E aí mudar a nomenclatura não muda nossa forma de pensar, dizer e atuar no mundo, com o mundo e com outros sujeitos. E que postura seria essa, né, que eu estou falando? Então, não é a postura de como eu me visto, como me apresento aos demais envolvidos no processo de extensão, mas, me sabendo inconclusa, me coloca em disposição permanente para conhecer mais. Sabendo que este conhecimento passa pelo processo de comunicação, se faz necessário humildade, ética, respeito, coerência. E fazendo-se também necessário compreender que o processo de educação passa pelo diálogo, não sendo o mesmo perda de tempo. Muito comum a gente escutar o termo perda de tempo, né? Perda de tempo debater textos em sala de aula, é perda de tempo aprofundarmos questões antes mesmo de irmos para a ação, quando se fala de projetos de extensão. Então, é sempre uma perda de tempo, porque a intenção é da própria produtividade, do que está posto pelo sistema, né? Então, sobre a perda de tempo, esta é a desculpa do que fazer antidialógico, que intenta esta produtividade e os resultados advindos da prática opressora. Perder tempo do ponto de vista humano é ser coisificado pelo blá, blá, blá sem sentido do outro, que quer impor o seu saber para domesticação. O tempo do diálogo é o tempo da problematização, que insere o sujeito em sua realidade para que possa readmirá-la a partir da admiração dos demais, e assim transformar-se e transformá-la. Pois então, vamos dialogar? Com isso, encerro a minha fala, ficando à disposição para, com vocês, ampliar o entendimento sobre extensão universitária. E minha gratidão ao Marcelo, que proporcionou tudo isso, e a vocês que ficaram até o momento me ouvindo em tempos tão estranhos. Obrigada. Mônica, pelas suas considerações, pela sua apresentação. Eu estou pedindo aqui que as pessoas coloquem suas questões no chat, né, o que facilita, mas também podemos abrir o áudio, se for o caso. Também fiz uma provocação antes, e os participantes, né, que é exatamente esse elemento aqui, dá para escrever algumas citações de tese sobre a questão da alienação, né? Então, eu até pontuei a relação entre alienação com uma condição de coisificação dos sujeitos pela relação opressor-oprimido, com o uso de situações alienantes, é o que a gente faz muito, né? Essa compreensão-ação pode possibilitar a compreensão dessa situação e agir sobre ela pode possibilitar a libertação, nos termos freireanos, né, dos atores dessa relação, a partir de uma readmiração da realidade vivida. E aí, isso, pegando essa questão da alienação e de uma posição dialógica, e da sua consideração em relação à leitura em segundo plano, digamos assim, né, a PUD do Freire, não leitura raiz, digamos assim, né, há um equívoco no fazer pedagógico na perspectiva freiriana, porque as pessoas acabam assumindo uma dialogicidade mascarada, digamos assim, né. Então, a minha prática pedagógica
eu já vou apresentar a questão da Edilce aqui. Não sei se está olhando no chat ali, mas eu já passou para ela. Então, só para comentar isso, que muitas vezes a gente vê um discurso de que aquela prática pedagógica dialógica, não sei o quê, mas toda a postura docente e o encaminhamento da ação pedagógica ela é antidialógica, né? Porque ela considera só o ponto de vista do docente. E me parece que é isso mais ou menos também que ocorre muitas vezes na universidade, ao fazer comunicados, ao considerar só a minha posição e, sobretudo, o que eu cutuco muitos colegas sobre a questão dos egos inflados, né? Isso é um problema na universidade. Então, todo mundo quer ser doutor, então quer ser um doutor maior que outro doutor, então é uma coisa complicada. Bom, só para dar vocês perguntarem. A Edilce pergunta assim, ó, então existe essa reflexão sobre a troca de extensão para a comunicação? A comunidade acadêmica envolvida está aberta a essa formação antes da mudança de termo, caso seja entendimento? Bom, não que eu conheça. Né, até onde eu sei, não existe essa discussão. Não existe nem o entendimento do que é extensão a partir da política. Né, as pessoas, isso ficou muito claro para mim, e aí eu estou falando do meu lugar, né, do meu lugar de vivência, na Universidade Federal do Paraná, e também aonde eu consigo, muitas vezes, permear. Mas a gente não tem uma discussão em relação à mudança do termo. Muito menos existe uma discussão sobre que extensão fazemos. Eu lembro que já faz 3 anos, quando começou a discussão da acreditação universitária, da acreditação da extensão na universidade, que eu em todos os seminários eu colocava, antes da gente debater resoluções, né, portarias que vão reger a acreditação, precisamos ter uma compreensão do que é a extensão para a universidade. Porque existem compreensões completamente distintas, como, por exemplo, achar que a acreditação ela pode ser feita por meio de cursos, inclusive cursos à distância, que isso daria conta da carga horária necessária para se fazer extensão na universidade. E principalmente quando a gente fala das áreas mais duras, né, abre aspas, nas áreas mais duras, onde não percebem, né, como que eu vou, por exemplo, trabalhar matemática, estatística, até vou falar da estatística porque eu tenho, né, em casa, um professor da área da estatística, a gente debate muito sobre isso, né, como fazer, então, essa extensão a partir dos dados de estatística, como que pode ser feito isso, a não ser apenas, né, comunicar a estatística. Então, não percebo esse movimento nem para se discutir extensão, como está posto, muito menos para se pensar a extensão a partir do que Freire propõe no sentido da comunicação. Mesmo porque ainda existe, né, um olhar de que o saber acadêmico ele é superior ao saber dos outros indivíduos, dos outros sujeitos. Isso já acontece em sala de aula, imagina com as comunidades. Quando a gente fala da questão dos sujeitos que estão sendo educados para ser, no meu caso, nutricionistas. Já existe essa opressão em sala de aula, quanto mais uma opressão para a comunidade externa. Outra questão, ontem mesmo, aproveitando enquanto as pessoas formulam, alguém que está falando no áudio também pode ser. Ontem eu vi a palestra da Bernadette Gatti, ela dizia sobre o momento atual e a possibilidade de você se distanciar desse momento e olhar a universidade um pouco mais de longe e pensar em outros caminhos a serem seguidos, né? E a grande questão, como você apontou, é se os sujeitos serão dispostos a tal situação, a tal mudança, né? Isso não é muito comum, mas não é só na universidade, isso também ocorre nos outros modalidades, outras, né?
as outras modalidades de educação, na educação básica, em todas elas. Então, não é essa dificuldade em dialogar e mudança de postura, né? Não é uma coisa simples, né? Porque a pessoa também tem que confrontar concepções, né? Perceber que muito que fez não é uma melhor postura docente e decepcionar-se com isso. Esse é um processo de aprendizagem, o Freire vai dizer, é sempre um processo sofrido, porque a gente acaba negando as compreensões anteriores que tinha sobre o que achávamos certo, né? Então, esse é o problema. Alguma outra questão? Alguém gostaria de registrar ou de falar alguma coisa, de perguntar, de debater, comentar em relação ao que a Mônica pôs? Aquele seu quadro antidialógico e dialógico dá uma boa discussão, né? Um bom debate sobre aquilo, né? Em vários elementos daqui e dali dá para fazer uma melhor visão sobre o que fazemos, né? Não, e confesso que, assim, como o tempo, né, para estruturar tudo isso sempre é curto, né, quando a gente fala não existe, e que bom que a gente tem essa percepção de que não está concluído, né? Eu hoje, revisitando, falei assim, nossa, faltou várias coisas, mas tudo bem, vamos deixar para outros momentos para que a gente possa estar complementando, né, como que a gente tem feito, né, essa extensão, né, num olhar bem antidialógico mesmo. Aqui, né? É tudo bem profundo e faz refletir sobre as práticas extensionistas em sala de aula. Na perspectiva freiana, são aquelas de sala de aula, né? Ou seja, a crítica do Paulo Freire sobre a extensão é muitas vezes o que fazemos em sala de aula, né? Ao fazemos comunicados e não tentarmos nos comunicarmos dialogicamente, né? William pergunta, sobre estar disposto não seria uma alienação inerente ao próprio sujeito? E tem uma outra aqui, se você está olhando no chat ali, agora ficou uma porção, tem do Rômulo, que começa assim, ó, vejo a resistência de alguns professores dentro da instituição quanto ao planejamento do currículo do curso por causa do aumento de horas de extensão. Talvez os egos inflados, que o Marcelo falou. Seria essa resistência por ser a extensão algo que é dificílimo e impossível até de se impor um método? A extensão seria algo distante da ciência para os cientistas duros? Não sei se você quer que leia todas, você vai comentando. Acho que você consegue ler o chat. Você consegue, Mônica? Aí eu não fico também lendo o que está escrito no chat, né? Sim, eu vou para o chat, mas aí ele some aqui para eu ficar com... Sim, tem da Emanuele também, que vai falar... Sim. A pandemia acabou mostrando o grande abismo que existe entre o conhecimento científico e a população mais humilde. A superioridade do cientista poderia justificar a pouca credibilidade da ciência para essas pessoas. Então, são essas duas questões um pouco em relação a essa postura do docente da universidade, as questões de como fazer extensão e que ela nos impõe caminhos não regulares, às vezes, né, como acontece na academia, e essa um pouco dessa questão da arrogância acadêmica, né, se isso não interfere na relação entre sujeitos e também não o que temos hoje não é um reflexo disso tudo. Perguntas bastante complexas, né? Não é possível respondê-las assim tão facilmente. E aí até, Marcelo, qualquer coisa também, se quiser abrir para as pessoas falarem, né, porque às vezes, né, como eu coloquei, eu tenho uma dificuldade às vezes de fazer interpretação de escritas,
no sentido do que realmente a pessoa está tentando ou está querendo trazer para o debate, né? Acho que até fica mais interessante, né, ouvir, como eu coloquei, né, dar um colorido pro Sim, está aberto. Quem quiser pode também pedir a palavra e falar no áudio, né? Talvez a forma de comunicar a ideia fique mais fácil do que escrever, né? Eu estou relendo aqui o do Rômulo, né, da Resistência, porque para mim a atualização do chat ela tá lenta, tá? Então às vezes você está falando aí, ela não tinha aparecido aqui. Tá, então, a questão da acreditação curricular, né, agora como uma exigência, né, que a gente tem um tempo para que isso aconteça, a gente percebe isso também, né, na universidade. Para aqueles cursos para aqueles departamentos, no nosso caso, né, que já tinham o hábito de fazer extensão, qualquer que seja ela, tem percebido uma facilidade no sentido de incorporar na sua matriz curricular. No entanto, existe um embate muito grande, em especial porque o que está previsto é que o mínimo 10% da carga horária destinada à extensão faça parte da matriz curricular como ela está, não é para ampliar carga horária para inserir a extensão. Mas se eu tenho um curso de 3.600 horas, a extensão vai ter que entrar nessas 3.600 horas. E aí, qual é a discussão que a gente tem percebido? É uma discussão bem conteudista, né, no sentido de que vai tirar o tempo da minha aula de alguma matéria, né, alguma disciplina, alguma unidade curricular específica, que eu entendo como mais importante do que a extensão para a formação do sujeito como. Então, nesse sentido, a gente tem percebido muita resistência, né, acredito que se fosse para acrescentar cargas horárias, a discussão não ficaria tão intensa, né, no sentido de negar a acreditação da extensão. Uma outra coisa que eu percebo é que não existe por hábito a questão da publicação de artigos sobre as atividades, as ações de extensão. Os produtos que se tinham eram outros, né? Produtos bem nessa lógica produtivista. E aí, quando você fala da questão de recursos, da questão de distribuição, né, do que já é pouco, no caso, para as universidades, em especial as universidades públicas, então a extensão ela foi meio que sendo deixada de lado, ela já nasceu de lado. Então, ela foi ficando cada vez mais encostada. Principalmente por conta da não compreensão, eu acredito, do que seja, né, qual que é o potencial que a extensão pode trazer, inclusive, né, para essa questão do próprio modelo, né, do próprio pensar o que seja educação. Como eu falei, para mim, extensão e educação, elas andam juntas. E aí aqui coloca, nessa extensão seria algo distante da ciência para os duros cientistas. Eu acho que enquanto a gente olhar para a extensão da forma como ela está posta, né, na política, no plano de extensão e nas próprias resoluções das instituições, elas vão ser distantes, porque é quase impossível mesmo se fazer nestes moldes. Mas quando a gente começar a ter outros olhares para as possibilidades, inclusive eu posso, a partir da realidade, fazer um olhar para a matemática, fazer um olhar para a química, para a física, e tem muitos elementos para se fazer isso. Né? E aí tem eu acho bem interessante a experiência da Escola da Ponte, né, que ela vai trazendo como que eles fazem com que essas áreas do conhecimento sejam trabalhadas a partir da realidade. Mas eu gostaria, assim, não sei se é a proposta, eu acho que é interessante a gente ir trocando também, né, porque não fica mais a minha interpretação sobre, né, eu acho que o diálogo é interessante. Eu penso que a ansiedade aqui, que são duas, as dos discursos aqui presentes, né, e talvez, espero estar equivocado, talvez, né?
Uma delas é essa questão do academicismo e da postura acadêmica diante da realidade. Então, há muitas vezes a compreensão de um distanciamento entre realidade fora da academia e dentro dos muros da escola. Isso vale para qualquer nível, eu creio. O que a escola fala nem sempre está próximo ao que não de interesse, mas o que de alguma proximidade com o que acontece no mundo real dos sujeitos, visto por eles mesmos. Então, isso é um elemento. Outro é como é que a gente faz para mudar. Me parece essa também é uma angústia constante para quem vai fazer estudos freirianos. Tá bom, fala, e como é que a gente faz para mudar? Essa que é a grande questão. Porque, como destaca aqui, a Grazi, né, pode ser, de fato, o contexto contemporâneo da pandemia e outras questões políticas, um momento para possibilitar uma readmiração, até uma admiração e depois uma readmiração pelo contexto e buscarmos mudanças. Mas a grande questão aqui para todos, eu penso, Mônica, é exatamente a questão dialógica e alienante, e alienação. Ou seja, não dá para pegar o sujeito e mudar ele. Ou seja, não posso pegar o cara pelos cabelos e, daqui para frente você vai ver o mundo diferente. Isso não é um processo que a gente impõe, porque senão ele é antidialógico. Essa é a questão central que a gente tem que ter como elemento da escola, em todos os seus níveis, em todas as suas modalidades. Não tenho como eu tornar o centro crítico, fazer isso por imposição, por decreto. Não tenho como eu estabelecer uma nova compreensão de mundo. Esse é um processo, na compreensão freiriana, de desalienação, né? Porque a educação também está cumprindo um papel de alienadora, ela também aliena sujeitos ao dizer que essas são as verdades, e acontece na academia, não acontece, acontece também quando se faz extensão, no sentido freiriano crítico, né? Então, isso é um processo de construção. Então, há que se entender qual é a compreensão da realidade que o sujeito tem sobre a realidade dele, e aí sim, nessa dinâmica, problematizando de maneira dialógica a realidade. Não há outro caminho no Freire. Então, são essas, digamos assim, colunas estruturais no Freire. Se não for dialógico, e não for a partir da compreensão, ponto de partida, que o sujeito tem sobre a realidade dele, não é possível discutir nada, porque senão eu vou estar desempenhando novamente um papel opressor, porque estou dizendo que a minha verdade é melhor que a sua, a minha compreensão é mais certa que a tua, a compreensão acadêmica é certa, o professor faça assim que estou dizendo que é o caminho, se o aluno fizer isso, resolve tudo. Então, foi isso mais ou menos que eu peguei da fala. E além disso, também, como que os sujeitos se percebem no processo, tanto de educação em sala de aula, quanto no processo de extensão. Então, na grande parte dos projetos de extensão, mesmo que a gente leve uma proposta de construir com as pessoas um projeto de extensão, a gente fez isso em 2015, né, fizemos uma construção com a colaboração da comunidade, de agricultores e agricultores agroecológicos, e o que a gente teve? Né, a construção aconteceu de forma mais coerente, só que quando ia para a ação, eles queriam a resposta da academia. Né, e ainda diziam que era papel da universidade pública, por ser pública, dar a solução, né, como uma responsabilidade social. E aí, como é que a gente trabalha essas questões, né? Porque o conhecimento essas pessoas acreditam muitas vezes que os seus conhecimentos são inferiores aos conhecimentos da academia.
Então, como que a gente pode trabalhar para que essas pessoas se percebam como sujeitos que vão colaborar para que a gente possa compreender melhor a realidade e, a partir disso, pensar coletivamente nas possibilidades de ação para a transformação? Então, é muito complexo. E a mesma coisa acontece em sala de aula, né? A gente vem de uma estrutura de educação tradicional que silencia esses sujeitos desde sempre. E aí chega você, né, querendo trabalhar dialogicamente, eles falam, essa professora aí é do blá, 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 né, não quer dar aula, não quer o conteúdo. E eu tive um enfrentamento, e ainda bem, né, a pandemia vem para nos fazer centrar, mas eu tive um enfrentamento recente em sala de aula, onde, na segunda semana de aula, uma aluna questionou que ela queria os métodos para planejar a alimentação do outro. Ou seja, quem sou eu, nutricionista, para dizer o que você tem que comer, sem conhecer quais são as suas percepções sobre a comida, sobre o corpo, etc. Ou seja, eu tive esse embate, eu falei assim, vou desistir, vou voltar para o método tradicional. E aí, né, a pandemia veio para me dar uma centrada, né, vamos repensar essa prática, e me fazer lembrar do medo ou ousadia, onde o Shaw vai trazer justamente isso, né, quando ele se deparou com esse mesmo enfrentamento, né, o que ele deveria fazer. E às vezes eu uso muito uma analogia do quadro, né, que se eu quero olhar melhor para a realidade, eu me tenho que fazer esse distanciamento. Se eu quero olhar uma obra, eu tenho que dar alguns passos atrás. E nesse sentido é isso que eu tive que fazer, né, a pandemia ajudou esses passos, né, na verdade está deixando quase que quilômetros de distância desse momento. Mas é como que eu olho também, né, com amorosidade para esses sujeitos, para entender que o caminho que eu percorri hoje, né, o que eu tenho hoje de possibilidades de olhar para o processo de educação, ele foi ocorrendo e ainda está ocorrendo. E os outros sujeitos provavelmente não tiveram a mesma oportunidade de repensar sobre essas práticas. Então, também é um olhar amoroso nesse sentido, né? Eu não posso ser arrogante de achar que a minha verdade é a verdade. Mas como que a gente, e até voltando, né? Como que eu era lá atrás? E como que o processo foi ocorrendo ao longo dos tempos e com a colaboração de outros sujeitos, né? Sim. Falei demais. Não, que é a opressão do sionista, né? A gente sempre percebe isso, né? Nem sempre resulta em nada, olha para mim. Aí o Tiago aqui faz uma carta aos Coríntios e diz assim, ó, parabéns pela comunicação, dessa, tem um conflito importante que gostaria de problematizar. Há uma leitura de dialogicidade / dialética que reduz esse processo à ideia de média aritmética entre as versões do integrante. Ou seja, seria dialogicidade sempre um necessário consenso. Porém, Freire destaca a relação entre o oprimido e o opressor, com ênfase pontuando sua incompatibilidade. Também propõe a recepção crítica de versões ideologizadas, propondo sua transitividade crítica. Hegel, autor de onde Marx parte dialeticamente, utiliza até mesmo o conceito de suprassunção, onde se rejeita e se incorpora ao mesmo tempo leituras em disputa. Como incorporar, aí vem a pergunta, como incorporar a dialogicidade se prevenindo de posturas relativistas? Quando teses e antíteses não são conciliáveis, como conviver com as novas sínteses? Quais são as diferenças entre relatividade e relativismo, diversidade e ecletismo, síntese e síncrese? Vou passar para você se divertir, mas eu diria o seguinte, olha, a epistemologia dá conta de boa parte dessas coisas aqui, né? Pode ser qualquer epistemólogo contemporâneo, pode ser o Feyerabend,
o mesmo Thomas Kuhn, ou outros mais contemporâneos, mais modernos ainda, dá conta de muitos desses elementos que você coloca aqui, Tiago. Mas vou passar para a Mônica, para ela... É uma bomba, não? Eu confesso que não me sinto confortável no momento de trazer respostas sobre essas questões. Deixa eu tentar contribuir um pouco aqui, então, Mônica. Sim, vai trazendo luz. Essa questão aqui, Tiago, já abro, Tiago, para você falar. Então, talvez aqui, Tiago, são as questões delimitar melhor qual é a compreensão que se tem do que é uma postura relativista. Então, para entender como é que até somando com outros comentários, eu acho que o William também põe no chat, etc., como é que vai se dar essa ruptura entre antidialogicidade, ou em relação à antidialogicidade, a alienação e ainda a uma postura opressora em relação, em qualquer campo, mas sobretudo sobre educação. Então, de fato, se você, dependendo como que você olha, se você sempre, essa que é a questão epistêmica, sempre é preciso olhar isso a partir de um certo referencial. Não dá para também usar todos, porque senão você vai ficar numa confusão de referenciais. A partir desse referencial, eu vou delimitar se esses discursos da relação dialogicidade, dialética, dos opostos e dos consensos são ou não relativistas, né? Vai depender também da postura filosófica do sujeito, mesmo que não consciente, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem bem delimitado essa compreensão filosófica epistêmica. Então, isso, como incorporar a dialogicidade se previndo de outras posturas relativistas, é exatamente isso. Quando eu me aproprio dela com segurança, e para o Paulo Freire não adianta eu me apropriar teórico, porque a possibilidade da compreensão e do mundo a partir do óculos freiriano, ela só é possível onde a fala se faz realidade no mundo pela minha ação, e é esse exercício de transformar, de exercer, de considerar, de concretizar as ideias no mundo da ação. É essa questão da possibilidade utópica do mundo, de uma utopia possível, que o Eric destaca também, e era a dúvida que ele tinha. Então, é nesse caminho, mas é quando que eu consigo me distanciar dessas posturas relativistas que você está colocando? Ao me apropriar profundamente do Freire, por exemplo, que já tem bastante elementos de caráter filosófico, epistêmico, para dar essa diferenciação da relativização. Mônica, você quer complementar? Tiago quer falar no áudio? Fique à vontade. Eu gostaria de escutar o Tiago também, para trazer mais luz para a questão. Se você quiser falar, Tiago. Agora sim. Oi, pessoal, conseguem ouvir? Sim. Oi, prof, boa tarde. Oi, Tiago. Tudo bom. Não, prof, a minha questão é mais assim, há um debate que é epistemológico mesmo, que é acerca de haver mais de uma versão da realidade. Quantas versões da realidade existem? Então, cada vertente epistemológica vai propor uma coisa, uma vai dizer, não, é só uma mesmo, e nós só temos interpretações em disputa, e uma delas é a mais próxima. Outra vai dizer, não, todas as versões são verdadeiras.
provavelmente vai depender do objeto que se estuda, tudo isso, assim, acho que está envolvido. Mas, assim, a minha questão em algumas posturas, você vê uma defesa de que a dialogicidade, necessariamente, teria que envolver uma conciliação. Por exemplo, não, as duas versões são reais. Daí você vai pegar vários trechos da obra de Freire, por exemplo, aonde ele diz, não, as versões entre oprimido e opressor são inconciliáveis, é ingênuo pensar, por exemplo, que o opressor vai estabelecer uma relação, uma educação libertadora, assim, isso perpassa toda a obra dele. O Hegel, eu tive contato agora recentemente, através de outro colega, o qual Marx leu, por exemplo, se coloca, às vezes, o materialismo histórico dialético como uma epistemologia truculenta, ela é autoritária, mas, por exemplo, Marx leu Adam Smith, leu David Ricardo, leu Hegel, porém, eles não nessas teses em movimento, na dialogiosidade de Marx, ele não os reafirma completamente. Então, eles têm um termo que chama suprassunção, que é quando você, digamos assim, supera as teses em antítese e tem uma nova síntese, que não é a tese anterior, mas a contém, entende? Então, são questões... Eu lembrei disso porque eu trabalhei num local onde eu me lembro que eu propus uma frase do Paulo Freire para fazer formação de professores na escola pública. E o grupo onde eu trabalhava achou a frase polêmica. Eles alegaram exatamente isso. Vai abrir polêmica demais, os professores, de repente, podem se rebelar e não aceitar e tal, pode falar contra nós mesmos. E eu falei, não, eu não aceito isso. Eu não aceito que Freire seja censurado numa formação de professores. E a frase que me voltaram foi: o Tiago não é colaborativo. O Tiago não é colaborativo porque ele não quer aceitar essa imposição de censura a Paulo Freire. Então, aquilo me comeu por dentro, assim, né? Como seria possível, ao tentar colocar o pensamento dialógico de Paulo Freire, ser acusado de ser antidialógico? Então, até que ponto todas as teses elas são conciliáveis? Se elas não são, de que maneira a gente vai gerenciar essa diversidade sem recair no ecletismo de que tudo é verdade, por exemplo? A ciência usa essas predisposições quando você assume que há vertentes, por exemplo, na psicologia, o fenômeno do comportamento ele não não há um consenso sobre isso, né? Há vertentes, assim como na educação. Eu acho que tem dois exemplos que são bem interessantes sobre o que a prof coloca, que existe o caso do alecrim-pimenta, que a ciência costuma receber o conhecimento tácito e a fitoterapia popular como crendice. E foi um grupo de médicos lá no Ceará e declararam que o uso do alecrim-pimenta era um uso popular, que era uma crendice. E depois, se não me engano, Abreu Max foi um farmacologista na comunidade, começou a isolar os componentes do alecrim-pimenta e gerou patentes sobre aquele remédio para o mesmo uso popular, que é secular, milenar. E, ou seja, a ciência trouxe uma versão ideológica nesse caso. Então, como é que eu vou conciliar todas essas coisas? Claro que vai envolver as assimetrias de poder, nesses casos, quando não há concórdia, há um tempo hábil, e o poder acaba definindo qual é a versão da verdade, mas essa seria a minha aflição, assim, como é que a gente vai ter essas posições, respeitar essa diversidade quando não há tempo hábil para ver consenso, e ao mesmo tempo não cair no relativismo, sabe? É isso aí.
Mônica, quer comentar? Na minha compreensão, e posso estar equivocado, não sei se você compartilha, já quero anunciar que eu já convidei o Gouveia para participar de um debate conosco. A gente pode pôr o Gouveia e o Demétrio, Delis Oikov junto, né, num outro encontro. O Gouveia já aceitou, apesar que ele ama tecnologias também, né? Mas, na minha compreensão, Tiago, não é possível. Ou seja, não tem conciliação. A visão do opressor sempre vai ser opressor. Não é possível pensar no processo de libertação a partir da ótica do opressor, porque não existe. A ruptura entre a relação opressor e oprimido só é possível quando o oprimido se liberta, e aí, ao fazer, também liberta o opressor dessa relação que há. Então, não tem nesse sentido, que agora compreendi diferente sua questão, não tem aqui uma relatividade, né? Não há um relativismo teórico. Para o Freire, não é possível. Essa é a minha compreensão, não sei se a Mônica compartilha disso, né? Ou não. Pode objetar à vontade. Concordo, né, que o opressor deixa de ser opressor quando o oprimido percebe essa relação, né, percebe a relação de opressão. E aí isso pode acontecer em cascata, porque a gente vai dizendo que eu sou oprimida por alguém que é oprimido por outro, e aí isso em cascata você vai rompendo, né, com essa situação de oprimido e, ao mesmo tempo, consegue também se perceber opressor. Que foi um pouco do que aconteceu quando eu me dei conta do quanto que as ações extensionistas que eu fazia achando que eram superdialógicas, na verdade, elas eram antidialógicas, mas era a partir da compreensão que eu tinha para aquele momento. Então, acredito que a gente está sempre num processo de aprendizado, né, de aproximação com aquilo que a gente vai construindo e acreditando ao longo do processo. Eu ia falar uma outra coisa, mas me esqueci, já tento retomar. Lembrei. Eu lembro que uma das primeiras reflexões e questionamentos que eu fiz no doutorado, durante a disciplina de práticas freirianas, era justamente sobre como que eu, na minha prática, muitas vezes era coercitiva, que eu achava que aquilo não era coerente com o que Freire trazia. E eu lembro muito claramente da resposta do Demétrio, né, que ele diz, mas Freire é coercitivo. Né? Então, acho que nesse sentido também, né, quando a gente está falando de várias possibilidades de perceber o mundo, quando a gente está nessas rodas dialógicas, a gente está falando de desvelar a realidade, é desvelar a partir do quê? A partir de onde? Qual é a percepção que está em jogo? E sempre vai ter percepções em jogo. Então, nesse sentido, e eu lembro que isso me chocou muito, né, da questão, porque para mim, então eu estou sendo opressora, estou conduzindo aquela pessoa para ver da forma como eu vejo. E aí tem muito de Fleck nisso também, né? E aí vai trazer também, Fleck vai trazer a questão das incongruências, né? Quando a gente fala dos estilos de pensamento. Então, assim, eu acho que são questões bem complexas, né? A gente não consegue esgotar aqui, eu acho que a gente consegue trazer cada vez mais questionamentos para a gente refletir. E como eu coloquei, né, uma das minhas vulnerabilidades, talvez não seja, né? Mas a necessidade que eu tenho do tempo de digestão, não porque eu sou nutricionista, né, mas do tempo de digerir estas questões, de saber de onde cada sujeito está falando. E no tempo que a gente tem aqui, isso não é tão fácil de ocorrer, né, porque aí, sabendo de onde cada sujeito está falando, fica um pouco mais fácil compreender a própria fala desse sujeito, para que a gente possa também, a partir da compreensão que eu tenho de mundo, no caso,
entender um pouco melhor essas articulações, né, que estão sendo realizadas. E tem muitas leituras que cada um aqui faz que eu nunca fiz e vice-versa. O que ainda dificulta cada vez mais uma compreensão do que se quer, né, colocar aqui em debate e em discussão. Por isso que eu peço, né, por isso que eu faço, sempre imploro, né, e quem está colocando a questão, fale, porque traz outros elementos para a gente, pelo menos, aproximar um pouco mais de qual é a questão, né, por mais que a gente não vá trazer respostas, né, eu acho que não é o nosso papel aqui, eu acho que quanto mais perguntas trouxermos, a gente sai daqui incitados a buscar cada vez mais, né, a buscar compreender cada vez mais essas questões. E o que eu trouxe são percepções a partir da minha prática, né, então, pode ter diversos equívocos também, como eu coloquei no começo, e acho que faz parte, né, do processo. Cabe destacar que, apesar de termos visões diferentes sobre o mesmo objeto, sobre a mesma situação, isso não significa que é uma posição relativista, né? Então, a Mônica diz, olha, o Freire é coercitivo, de fato, mas no sentido de, na terminologia fleckiana, direcionar o olhar para tal, um ver formativo sobre aquilo. Então, ao me apropriar, internalizar e assumir uma compreensão e postura freiriana, as relações entre opressor e oprimido, distintas daquela visão de senso comum que se tem nessa relação do sujeito com o látigo, que são muito mais sutis, mas é essa geralmente que está na cabeça das pessoas, a gente começa a olhar tudo a partir dele. Então, aos estudantes aqui da pós-graduação, sobretudo, essa tendência de que, ao desenvolvermos nossas pesquisas, vamos olhar todo mundo a partir dos nossos referenciais. E é mais ou menos assim com qualquer um, e o Freire também assume essa possibilidade de um olhar direcionado, formativo. Eu só queria destacar dois pontos. Eu coloquei várias vezes no chat o link para fazer o registro, né, que vocês participaram, então, para certificação, e aí já estamos com 15h45, já tem um bom tempo, né, não é uma dinâmica boa para muitas horas, com tantas pessoas, já chegamos a quase 50 pessoas, estamos agora em 40, e aí pergunto se alguém tem mais alguma questão sobre a apresentação da professora Mônica. Já convido a todos aqueles que quiserem participar do grupo de pesquisa sobre Paulo Freire. Lá essas questões são... e ter mais tempo, né, para ir digerindo essas questões e entendendo melhor, até coletivamente, porque a compreensão sempre é coletiva, nunca é individual. Fica o convite, depois vocês podem entrar em contato conosco, comigo, com a Mônica, com a Grazi, que somos participantes do grupo. Então, se não há mais questões, eu quero novamente agradecer a Mônica por nos brindar com sua fala, né, nos colocar essas interrogações importantes que a construção do conhecimento não se dá por respostas, se dá por perguntas, né? Então, é assim que se constitui o conhecimento sobre o que a gente quer saber, sobre o objeto a ser estudado, né? Sobre aquele foco que queremos dar. E novamente, digo que estamos aí abertos às discussões para outras conversas, etc. Eu vou colocar aqui no chat, algumas pessoas estão perguntando se a Mônica já apresentou, né? Se vocês quiserem saber algumas questões sobre o grupo de pesquisa, é só mandar um e-mail que a gente acerta tudo isso.
Novamente, obrigado, Mônica, pela paciência, pela disposição em falar conosco, num dia ótimo para tomar chocolate, café, etc. E nos vemos em outro momento, certamente com outros participantes, como já anunciei aqui. Semana que vem temos a professora Larissa, que faz pós-doc conosco, que vai falar sobre ciência e pseudociência. Depois já tem um anúncio que faço aqui do professor Gouveia, que já se dispôs. Quem sabe trazemos o Gouveia, a Cristiane Michin e o Dmitry Zoikov numa mesma, e mais nós todos, né, no mesmo diálogo, para irmos compreendendo melhor o todo. Concordo com a Mônica, nós vamos a cada instante, a cada leitura, identificando novos elementos, novas compreensões, porque elas não estão dadas, sempre distintas do próprio autor, que já não se comunica conosco, até onde sabemos. Então, a todos, muito obrigado. Obrigado, Mônica, novamente. Gratidão, Marcelo, e gratidão também a todas as pessoas que colaboraram, né, para incitar mais reflexões. Isso. Tenham um bom fim de semana, se cuidem e fiquem em isolamento. Um abraço a todos. Um abraço, até mais.